Fala galera, aqui é o GeForce 1000 e vamos falar da parte 1 do tricampeonato seguido do São Paulo conquistados entre 2006 a 2008. Nessa parte só falaremos de como o São Paulo chegou ao seu hexa. A parte 2 será sobre curiosidades, surpresas e etc. Vamos lá. 2006, regulamento, enfim chegamos a 20 clubes e jogam todos contra todos em turno e retorno. O campeão, São Paulo levantou a taça em 2006. Com um time forte, o tricolor do Morumbi ergueu o seu quarto título nacional após um período de 15 anos. Desde o título de 1991, quando o time de Raí-Tele iniciou uma hegemonia de títulos continentais e mundiais e etc. E engana-se quem pensa que aquele 2006 foi só de glórias para o time tricolor. Pelo contrário. Até a conquista da disputa nacional com direito à redenção e domínio, o ano teve saídas importantes, quases e um trauma importante. Então, atual campeão de Paulista, Comebol, Libertadores e Mundial de Clubes em 2005, o São Paulo iniciou 2006 com a volta de Muricy Ramalho à instituição, agora como técnico da equipe principal. Antes, já fora jogador nos anos 1970. Auxiliar de Tele Santana nos 1990 e campeão comandando o Expressinho em 1994. No entanto, dois pilares da temporada anterior saíram, os atacantes Amoroso e Grafite. No estadual, então de pontos corridos também, o primeiro quase e doloroso. O bi não aconteceu por apenas um ponto, uma vez que o Santos somou 43, e o time tricolor fez 42. O segundo quase foi ainda pior e traumático. O clube novamente chegou à decisão da Libertadores, outra vez deixando o arquirrival Palmeiras pelo caminho, agora contra o Internacional. No jogo de ida, em um Morumbi completamente abarrotado, o volante Josué foi expulso logo aos 8 minutos. A equipe gaúcha, também fortíssima à época, comandada por Abel Braga e com atletas como Tinga, Jorge Wagner, Rafael Sobis e Fernandão, aproveitou-se da superioridade, se impôs e ganhou por 2-1. Mas este gol marcado, por Ed Carlos, deu esperança à torcida tricolor de virada em Porto Alegre. E ela quase aconteceu. Em mais um jogaço, com o São Paulo tendo acabado com 4 atacantes e o goleiro colorado Klemer sendo o maior destaque, o empate em 2-2 deu o título continental ao Inter. Diego Lugano partiu rumo à Turquia, outro vice. Outro quase. Este, vale repetir, traumático. Restava o brasileiro. E a redenção aconteceu. Em um duelo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, logo após a decisão no Sul, a equipe paulista, abatida, perdia por 2-0 e viu um pênalti ser marcado pelo árbitro Leonardo Gaciba, atualmente analista de arbitragem da ESPN, a favor dos mineiros. Wagner bateu, e Rogério Ceni defendeu aos 39 minutos do primeiro tempo. Começava ali o show particular do M1 como a torcida São Paulina refere-se ao ídolo, aos 24. O camisa 01 bateu falta com perfeição e diminuiu o placar para 2-1, aos 16 da etapa final, o capitão bateu o pênalti sofrido por Lenilson e empatou o confronto que parecia perdido. Aquela igualdade e aquele ponto, da maneira que foram obtidos, deram início à retomada tricolor rumo ao tetra do brasileiro. O São Paulo assumiu a liderança na 12ª rodada e não a deixou mais. Dominou o campeonato com autoridade, foi o melhor dos 2 turnos e sagrou-se campeão com 2 rodadas de antecedência, na 36ª, após empate por 1-1 com o Atlético PR em um Morumbi que ficou pequeno para a festa, que teve Leandro Guerreiro em cima de uma das través, celebrando, imagem que entrou para a história tricolor. No fim, o time somou 78 pontos contra 69 do segundo colocado, justamente o Inter. Time base, Rogério Ceni, Ilcinho, Fabão, Miranda e Júnior, Mineiro, Josué, Souza e Danilo, Leandro e Aloísio. Técnico, Muricy Ramalho. 2007. O campeão, São Paulo garantiu o penta com extrema facilidade em 2007. Quem vê a campanha avassaladora pensa que o ano foi mágico, só que não foi bem assim. Em 2007, novamente titulares foram perdidos e novamente o time começa sendo eliminado nos campeonatos Paulista e Libertadores. Mais uma vez Muricy sofre pressão para sair do time, mas graças a presidente Juvenal Juvencio continua no cargo.
O início no Brasileirão de 2007 foi cambaleante, graças também à eliminação da Libertadores, mas o tricolor embalou e ainda no primeiro turno já estava em primeiro lugar. A sequência de vitórias foi tão boa que o clube ficou sem perder por 16 jogos, destes, 14 vitórias. Ficou também exatos 688 minutos sem levar um gol sequer pelo certame durante 9 jogos. O São Paulo revelou também algumas peças, tais como Hernanes e Breno. O jogo do título teve um sabor diferente, foi solto com uma vitória. O clube precisava apenas de um empate contra o América do Rio Grande do Norte, mas tratou de fazer 3-0. Com esse título e mesmo passando por turbulências no ano, o técnico Muricy Ramalho entra para a história como um dos técnicos bicampeões brasileiros. A torcida são paulina vibrou ainda mais no fim da competição ao ver o maior rival, o Corinthians, ser rebaixado para a segunda divisão. Time base: Rogério Ceni, Miranda, Breno e André Dias, Leandro ou Souza, Hernanes, Richarlison, Jorge Wagner e Júnior, Dagoberto e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. 2008. O campeão, São Paulo. O ano passou e 2008 se desenhava como o anterior. O time foi eliminado no Paulista e Libertadores e sobrou o Campeonato Brasileiro de 2008, mais uma vez, para tentar uma redenção. O problema é que dessa vez o time demorou muito a engrenar e na abertura do segundo turno, o líder Grêmio havia aberto 11 pontos de vantagem em relação ao tricolor. Mas o clube não é conhecido como um time de chegada à toa. No segundo turno o time fez um pacto para angariar mais um título, o primeiro tricampeonato do clube. Saiu ganhando de todos os adversários diretos e fez uma sequência de 16 jogos sem derrota. O time de 2008 teve mais a cara de Muricy, mas Rogério Ceni, mais uma vez, foi o líder do time. O jogo final, dessa vez, aconteceu na última rodada do certame contra o Goiás em um momento turbulento. Tudo porque, às vésperas da partida decisiva em que ao tricolor bastava um empate, Marco Polo Del Nero, presidente da FPF, aconselhado por um promotor do GAECO, entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para avisar ao seu presidente Ricardo Teixeira de que um envelope endereçado ao árbitro da fatídica partida, Wagner Tardelli, teria sido enviado pelo São Paulo, como tentativa de suborná-lo. Ao saber dessa informação, a comissão de arbitragem, através de novo sorteio e para preservar a imagem do árbitro e do campeonato, trocou o árbitro do jogo decisivo. Após o ocorrido, um inquérito foi instaurado pelo STJD para que os responsáveis fossem encontrados. Depois de analisado o caso ao dia 13 de fevereiro do ano seguinte, a CBF, o árbitro e o São Paulo foram considerados inocentes da acusação de suborno ao árbitro por não terem sido encontradas provas e um novo inquérito foi instaurado para analisar a conduta da federação e de seu presidente no caso. Após o julgamento, em 4 de março, a FPF foi obrigada a pagar multa de R$10 mil e o presidente foi afastado por 90 dias, por oferecer queixa infundada. Portanto, mesmo que tudo tenha sido esclarecido posteriormente, o jogo foi sob forte polêmica nos bastidores, mas os jogadores entraram centrados na partida decisiva. O gol que sacramentou o título veio pelos pés do impedido Borges, 1-0 em um jogo que, mesmo sem o tento, daria o título ao tricolor do Morumbi. O clube conquistou com essa vitória o inédito tricampeonato brasileiro. Além do hexacampeonato, nenhum outro time ganhou tanto no futebol brasileiro. Time base: Rogério Ceni, Miranda, André Dias e Rodrigo, Joilson ou Jean Carlos, Richarlison ou Jean, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner, Dagoberto e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. A parte 1 dos Brasileiros 2006-07-08 fica por aqui. Deem like, comentem e até mais.